E a Ponte empatou com o líder da Série B, a Bezona, 0-0. Veja aí como foi. Em campo, duas equipes em situações completamente opostas na tabela. De um lado, a Macaca, que luta pela permanência na Bezona. E de outro, o Botafogo, clube que luta pelo título da competição. Antes da bola rolar, a expectativa era de um belo jogo no Moisés Lucarelli. Mas durante os 90 minutos, o máximo que o torcedor viu foi uma bola na trave. Isso somente no segundo tempo. Para não dizer que a primeira etapa não teve nenhuma chance, vamos mostrar essa desavença de Ivan logo aos 5 minutos. E também esse gol de Rafael Navarro, que foi invalidado após impedimento na origem da jogada. Muito bem defensivamente, a Ponte só incomodou a meta adversária nesse cabeceio de Rodrigão e nessa finalização para o alto de Felipe Albuquerque. No segundo tempo, o panorama da partida continuou o mesmo. Muito duelo no meio-campo e pouquíssimas chances criadas. Sabendo disso, o jeito era tentar surpreender, que nem Niltinho fez nesse cruzamento de longe. Pelo lado do Botafogo, Ronald quase fez o primeiro. E em cobrança de falta, Carlinhos também ficou no quase, após a bola praticamente pingar no travessão. Nos últimos segundos, a Ponte até tampou uma boa jogada. Mas na hora de finalizar, Canu cortou para a equipe carioca. Final de jogo no Majestoso, Ponte 0, Botafogo também 0. A gente sabe que a gente tem ainda o caminho pela frente, são 2 jogos, mas que a gente mantém esse nível de atuação. Sabemos que contra o Londrina é um outro tipo de jogo, mas que a gente possa também ter inteligência, sabedoria para poder pontuar e fazer os pontos que nós merecemos, que nós precisamos. Após a partida, mais cenas de selvageria ao redor do estádio Moisés Lucarelli. Torcidas de Botafogo e Ponte Preta entraram em conflito e a polícia militar precisou intervir com gás lacrimogênio e spray de pimenta. Mesmo assim, não houve registro de detidos ou situações mais graves. Vamos lá, CH, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, placar de 0-0. O resultado não foi o melhor dos mundos, porque o melhor dos mundos seria a vitória e a Ponte garantiria a permanência na Série B. A Bezona agora empurrou a decisão para o jogo contra o Londrina na segunda-feira. Mas e aí, como é que foi o jogo? Tecnicamente não agradou, né, Batista? Foi um jogo de bastante entrega, disposição. Jogo difícil para a Ponte, como foi difícil para o Botafogo, mas pela circunstância da partida, eu entendo que o resultado foi bom. Um regular barra bom. Seria melhor vencer, você mesmo disse. Para os dois, né? Botafogo veio para tentar vencer, não conseguiu. A Ponte tentou no primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo o time foi mais precavido. Tentou vencer o jogo, não conseguiu. Diante das dificuldades que a Ponte vem enfrentando durante todo o campeonato, né, Batista? Falta de peças de reposição, alguns dos seus principais jogadores não estiveram de novo bem, eu estou falando dos jogadores de ataque e de meio campo, eu acho que acabou ficando de bom tamanho. A Ponte não precisa comemorar, mas aumentou a distância para o Z4, né? Para 5 pontos, e era o que a Ponte precisava fazer. Ela tem que fazer isso, continuar fazendo, se distanciando da zona da confusão. Eu acho que valeu. A Ponte jogou contra o líder do campeonato, que está muito confiante, não tem grandes jogadores, mas tem um momento de muita organização. Eu acho que o Botafogo vai subir e com certeza vai continuar brigando por títulos. Mas valeu pelo empate. Destaque para 3 jogadores. Os 2 zagueiros da Ponte, principalmente o Ednei, que nós todos tínhamos medo como seria, ele deu conta do recado com muita experiência. Fábio, de novo, muito bem. E o Ivan Quaresma, né? Os 3 foram destaques para mim na partida. Repito, um empate muito interessante para a Ponte. O Ivan Quaresma fez uma defesaça impressionante, puro reflexo. Salvou o time da Ponte, a Ponte que tomou um gol, mas o jogador do Botafogo estava impedido e, consequentemente, o gol não foi validado. Vamos lá, Tigrão, a sua análise, Ponte 0-0 com o líder do campeonato. O jogo tecnicamente foi sofrível, mas a grande verdade é que o Enderson Moreira, né, o treinador do Botafogo, líder da competição, ele respeitou a Ponte sabendo que não é moleza enfrentar a Ponte, mesmo com um time bastante limitado e até com desfalques dentro dos seus domínios. Ele não veio para atropelar a Ponte.
E poderia tê-lo feito. O Botafogo tem mais time, é só olhar as duas campanhas. Mas ele poderia sair de peito aberto, não fazer o gol e ser surpreendido. Então ele fez também um jogo cauteloso. E a Ponte, por seu turno tecnicamente inferior, também não foi se expor demais ao Botafogo. Então tivemos um jogo de muitos cuidados de ambos os lados, de poucas oportunidades, mas o volume ofensivo do Botafogo, ainda assim, muito longe daquilo que ele costuma produzir, ele foi maior do que o da Ponte. E quando precisou de um cara que desequilibra, no começo da partida, um lance que poderia ter transformado o jogo totalmente, o Ivan fez a diferença. Eu reputo o empate como bom, não ótimo, mas bom. E a Ponte abre 5 pontos do concorrente mais próximo à permanência, com 9 pontos em disputa. Então, acho difícil, não impossível, mas pouco provável, com as limitações de todo mundo que está lá embaixo, alguém tirar 5 pontos em 9 em disputa. Ficou boa a situação da Ponte. E um empate igual o de ontem lá em Londrina, para mim, liquida totalmente a situação. Porque ela vai manter o Londrina a 5 pontos, não é? Aí com 6 em disputa. Tem o Vitória ainda, né? Mas o Vitória tem um ponto a menos. Mas para não depender de nada e nem de ninguém, a Ponte tem que vencer. Porque mesmo que o Vitória vença os 3 jogos finais, ele chegaria com o mesmo número de pontos da Ponte, mas a Ponte tem mais vitórias. Então, para não correr nenhum risco com relação ao Vitória, com relação ao Londrina, o empate serve. Mas com relação ao Vitória, a Ponte tem que vencer o Londrina. Aí não corre nenhum risco e ela já garante a permanência na Série B em 2022 com a vitória diante do Londrina. Se vencer o Londrina é matemático. Se empatar é virtual. Verdade. Né? É essa a colocação que eu estava fazendo, mas é bom o resultado. E é difícil demais o jogo lá. Eu reputo como mais difícil do que o jogo contra o Botafogo, que é um time que respeitou, veio, sabia das dificuldades que ele ia encontrar, que já está virtualmente na primeira divisão no ano que vem, dependendo aí de pequenos detalhes de números matemáticos, apenas isso. Já o Londrina não, o Londrina joga o jogo da vida, sabe que é confronto, vai ter guerra, vai ter promoção de ingresso, e aí fica esse Deus nos acuda para tentar segurar. E vai lá, e o Londrina tem que jogar em cima do desespero do Londrina, agora sim, os números mostram, o desespero do Londrina é muito maior do que hoje até uma aparente tranquilidade da Ponte. Júlio Nascimento, a sua opinião sobre o jogo, placar de 0-0 e também falando aí sobre o desfalque, né? Contra o Londrina, Rodrigão estará fora, tomou o 3º cartão. É isso mesmo, Batista. E eu tô nessa linha aí que o resultado ontem foi interessante, né? Foi um bom resultado sim, porque a situação da Ponte pode ser definida nessa rodada e vocês falavam aí sobre essa questão matemática, inclusive eu trouxe isso no portal Carlos Batista, que a vitória resolve tudo. Deixa a Ponte Preta matematicamente garantida, mas vale ressaltar que o Vitória joga antes, joga no domingo contra o Cruzeiro, e se o Vitória no máximo empatar com o Cruzeiro, ele vai a 38 pontos, a diferença para a Ponte seria aí de 5 pontos, e se a Ponte empatasse depois contra o Londrina, também matematicamente ela conseguiria segurar aí essas duas equipes. Então, se de repente o Vitória tropeça contra o Cruzeiro, o empate, como disse o Tigrão, vira um bom resultado, mas por via das dúvidas é bom buscar a vitória. E para buscar essa vitória, a Ponte não vai ter o Rodrigão, como você citou. É uma grande dúvida como o Kleina vai montar esse time, né? Se com a entrada do Josiel, numa substituição simples, já que o João Veras não está, pelo menos neste momento, nos planos do Kleina, né? Tem tido um comportamento que a comissão técnica não aprova, ou então se ele vai modificar a plataforma de jogo, né? Se ele vai colocar um jogador mais rápido ou preencher o meio-campo. Fica aí a grande expectativa para saber como o Kleina vai montar esse time para enfrentar o Londrina na partida decisiva da Ponte, Batistão. Sabe qual seria o melhor dos mundos ou não? O Leonaldi volta o Leonaldi. Difícil, hein? É difícil porque é tornozelo, a gente está acompanhando, você está, inclusive, todos os dias falando sobre isso junto com o Lupe. Mas se ele tiver o Leonaldi, de repente, aí ele fecha com os 3 volantes que vinham jogando, né? E bota o Fecim como falso 9.
esse time fica muito interessante, muito leve e bem compactado em termos de marcação. Mas o problema é ver se vai ter o Leonaldo, que é uma dúvida realmente que preocupa demais o departamento médico. E olha, golaço sempre tem espaço aqui no nosso programa. Um golaço, categoria sub-20 da Ponte Preta. A Ponte empatava esse jogo, Tanabi o adversário. Olha só, Henrique o zagueiro. No último minuto, o Tanabi teve uma bola parada, um escanteio, e o Tanabi mandou o goleiro lá para a área. Sabe aquele negócio? O jogo está acabando e tal, manda o goleiro para tentar ver se consegue alguma coisa. Aí o goleiro da Ponte saiu jogando, deu a bola para o Henrique e ele fez isso aí, pintura. Golaço. Não tinha visto ainda não. Parabéns, golaço. Hein? Henrique, né? Henrique, zagueiro Henrique. Anotem o nome aí, muita precisão, ó, lance de craque. E ele é zagueiro, hein? E algum gaiato ainda vai dizer, viu, Batista? O Henrique fez o gol que o Pelé não conseguiu. É isso aí. Todo mundo fez o gol, menos o Pelé. O Pelé fez 4.000 gols, mas tem um gol que ele não fez e todo mundo faz. É impressionante.